Pessoal, bem-vindos de novo ao canal. Tem sido já quase um ano desde a última publicação aqui no canal. Então está na altura de voltarmos aqui ao canal com mais coisas, mais novidades e nada melhor do que começar com perguntas e respostas que eu lancei lá no meu Instagram nestes dias. Portanto, selecionei as 10 perguntas que a mim me faziam mais sentido a serem partilhadas aqui no canal. Portanto, vamos a elas, uma por uma, explicar-vos aqui um bocadinho também o que é que eu pretendo com este canal, o que é que eu pretendo voltar a fazer e vocês fazerem parte disso, ahm, sem dúvida alguma, porque é para isto que eu também faço este canal. Portanto, vamos lá. Perguntas. 10 perguntas, eu selecionei as melhores. Sem qualquer ordem, vamos começar aleatoriamente. Eu tenho-as aqui no meu telefone. Portanto, pergunta número um: como fazes para manter a tua própria motivação? Então é assim, para mim, neste ponto de vida em que eu já estou, com a experiência que eu já tenho de treino, já são praticamente 14 anos desde que eu iniciei neste mundo, portanto, já não é uma motivação lógica. Há dias em que me apetece não ir, que tenho vontade de não ir, mas isso acaba por já ser uma rotina, ou seja, é quase como, metaforicamente falando, já é quase como escovar os dentes. Para mim, alimentar-me bem, para mim, dormir bem, para mim, treinar, já acaba por ser uma rotina diária. O que é que às vezes me dá um bocadinho mais motivação? Quando eu próprio me estimulo a fazer um treino diferente, por exemplo, às vezes, e ainda bem que ao final de tantos anos ainda consigo ter isso, que é planificar um treino diferente para mim, algo que eu não esteja habituado ou algo que me faça desafiar, dá-me aquela motivação, dá-me aquele formigueirozinho bom antes do treino e isso faz com que eu realmente tenha vontade ainda de ir ao ginásio e de treinar cada vez mais. Mas para mim, desporto, alimentação será sempre uma base na minha vida, em tudo aquilo que eu faço, seja qual for o setor e a fase da vida em que eu esteja. Próxima pergunta. Pensas voltar a competir? Olha, sem dúvida. Não sei para quando. Eu já era para ter feito a prova do Campeonato Nacional este ano em maio, que houve aqui em Portugal, em Lisboa. Por circunstâncias da vida, acabei por tomar a decisão de não a fazer. Uma altura em que eu tinha muita coisa a acontecer simultaneamente na minha vida e para quem não sabe, quando nos metemos em algo tão sério, numa preparação, algo que limita tanto a nossa vida profissional como a nossa vida social, nós temos mesmo que ter muitas coisas na nossa vida alinhadas para conseguirmos sim tirar partido disso. Então, naquela altura, eu tomei a decisão de não o fazer. E para mim fez todo o sentido, até porque não que a preparação estivesse a ir mal, que não estava a ir, não que eu estivesse a passar fome ou a sofrer, não estava. Lógico, não estava o QB necessário, mas eu senti que naquela altura foi a melhor decisão. Se ainda volto a competir este ano, não sei. Ainda há uma prova em outubro este ano que eu poderei fazê-la. Eu quero ter a experiência de competir lá fora, que foi algo que eu nunca fiz, competir fora de Portugal, mas para isso eu tenho que fazer uma prova cá em Portugal primeiro. E só há duas provas que dão o certificado regional que nós precisamos para poder competir numa prova assim no exterior, que é a prova de maio, final de abril, início de maio, e a prova de outubro, que fica no Porto, essa prova. Por isso, eu tenho que fazer uma das duas para poder ter esse certificado regional, para poder sim fazer uma prova lá fora. Se será ainda este ano ou não, não sei. Vamos também vendo como é que os próximos meses vão desenvolver. Eu neste momento estou mais ou menos com 94 quilos, portanto estou 5, 6 quilos acima do meu peso limite de palco. Nada dramático, uma coisa que consegue se perder rapidamente, mas a nível de volume muscular ainda há zonas no meu corpo que eu preciso de trabalhar mais para poder ser mais competitivo. No entanto, pode-me dar aquela flashada e ir e é o que é. Próxima pergunta, vamos lá. Para quando um ginásio que tenha uma sala para deixar os filhos, sem vender um rim? Bom, isto é daquelas coisas que eu acho que. Eu, quando vivi lá fora, em Espanha, em Marbella, num dos ginásios onde eu treinava, isto já existia. Ou seja, o ginásio já providenciava um serviço para deixar as crianças. Na altura, salvo erro, acho que isso não acrescia qualquer custo aos sócios. Era algo que estava incluído. Mas isto também estamos a falar de um ginásio com uma estrutura já completamente diferente daquelas que nós vemos cá em Portugal. Eu sei que há ginásios que têm sim
um sítio onde deixar a criança, mas que realmente acaba por ser muitas vezes incomportável para os pais, não só a mensalidade do próprio ginásio, já normalmente não é uma mensalidade assim tão barata para a realidade do país, como também ainda ter esse custo extra. Pá, mas sem dúvida alguma que é daquelas coisas que eu penso, que tenho muito presente na minha cabeça e que para mim faz todo o sentido que um pai ou uma mãe tenha não só a capacidade para ir treinar, o tempo para ir treinar e cuidar de si, como também não acho justo, entre aspas, ficar limitado pela não haver um espaço para cuidar da sua criança. Por isso, sem dúvida alguma, que eu acho que é daquelas coisas que, seja num espaço meu ou seja em qualquer espaço neste país, tem que ser trabalhado e tem que ser melhorado. Próxima. Vais ficar em Portugal ou pensas viver fora outra vez? E se sim, onde? Olha, para já, Portugal, eu já regressei a Portugal ainda no ano passado, portanto, está praticamente a fazer 10 meses, por aí, 9 meses que regressei a Portugal. Se penso sair, depende muito de muitos fatores, não é uma decisão fácil sairmos do nosso país, nem propriamente a mudança é fácil. Principalmente a nível de animais, para quem tem animais e tudo mais, não é assim tão prático e tão fácil viajar para certos países. Eu, quando fui para a Espanha, portanto, algo que se faz de carro, são viagens longas e para quem anda com os animais de um lado para o outro, isso acaba sempre por afetar, mas se me viria a viver fora de Portugal, sem dúvida, mas não seria nem de perto nem de longe na Europa, até porque gostos à parte, na Europa eu já vivi onde eu gostaria de viver. E se fosse para viver fora, que se fosse realmente noutro continente. Lembras-te do teu primeiro cliente e como foi? Olha, sem dúvida alguma, eu acho que aqueles primeiros 3 4 clientes tu nunca te esqueces, na realidade. Ahm, para já, porque são os clientes que mais te vão ensinar. Aquele primeiro contacto de como é que tu has de lidar com alguém na primeira instância, de como é que tu has de. Ok, tu já tens o teu conhecimento, já estudaste, já sabes as coisas todas, mas realmente tu percebes que é na ligação humana, na conexão com os teus primeiros clientes, que tu vais realmente perceber se tem jeito ou não tem jeito para aquilo e se realmente é algo que faz sentido para a tua vida e se realmente queres ou não queres manter na tua vida como profissão. E lógico que acabas por nunca te esquecer daquelas primeiras pessoas, aquelas primeiras 3 4 pessoas que decidem começar contigo, que confiam em ti. Opa, e felizmente eu tenho, posso dizer que se calhar das primeiras 20 pessoas que foram meus clientes, ainda consigo ter uns 5 6 deles que atualmente ainda são meus clientes ao final deste tempo, e isso acaba por ser muito, muito positivo porque vais criando uma conexão com as pessoas, alguns acabas por conseguir desenvolver também uma amizade, um carinho diferente por eles, porque lá está, confiaram em ti, acreditaram em ti, da mesma maneira que tu também retribuíste o teu trabalho, e isso acaba sempre por ser uma relação extremamente benéfica para ambas as partes. Ora, agora aqui uma pergunta um bocadinho fora do contexto que nós temos vindo a falar, que eu também selecionei, mas acho que é importante. Dormir mal afeta o rendimento do treino. Então, hoje em dia nós vivemos na era, possivelmente, onde as pessoas menos dormem. As pessoas têm os seus ciclos de sono completamente alterados, não só porque há pessoas que acabam por trabalhar em dois empregos e então acaba por ser muito difícil, pessoas que trabalham em turnos onde tanto podem trabalhar de dia como podem trabalhar de noite. Lá está, as pessoas que cada uma encontra a sua maneira de conseguir sustentar-se e de sustentar a sua família, então nós acabamos pelo stress, pela pressão social, por todas as coisas que nós temos constantemente a chamar a nossa atenção, nós acabamos por ter continuamente estímulos ao nosso cérebro, e muitas vezes é difícil para as pessoas que, mesmo que se consigam deitar cedo, consigam desconectar e entrar naquela fase de sono profundo. E atenção, eu sou uma dessas pessoas. Eu sou extremamente sensível ao sono, eu tenho que ter sempre mais ou menos as minhas 7 horas e meia, 8 horas de sono por dia, porque abaixo disso eu sinto uma quebra muito grande a nível físico nos treinos, mas também a nível cognitivo, ou seja, sinto o meu cérebro mais lento, sinto o meu cérebro mais pesado. E isso acaba por como é lógico, influenciar tudo na vida. Já para não falar, por exemplo, no teu caso, que és uma mulher que fez esta pergunta, acabas por ter questões também a nível hormonal que são afetadas. Não é que os homens não tenham, mas as mulheres também têm bastante. Isso acaba por influenciar bastante a vossa questão hormonal. E quando o vosso perfil hormonal está desequilibrado, acaba por acontecer o quê? Às vezes mais solito, aquela retençãozinha, aquela gordurinha mais difícil de sair, demora mais tempo. Então acaba por ser fundamental conseguirmos ter o sono em dia. Opa, coisas que eu sugiro sempre, por exemplo, tomar um bom magnésio antes de dormir ajuda bastante. Pessoas que têm níveis de cortisol muito alto, tomar uma ashwagandha também é uma coisa que ajuda.
evitar pelo menos 1 hora antes de ir para a cama, vocês comerem, e se comerem que seja uma refeição mais leve, opá, um iogurte, um ovo mexido, uma peça de fruta tranquila, os frutos vermelhos, coisas que realmente sejam uma fácil digestão para vocês não irem dormir com aquela sensação de estômago pesado, porque estômago pesado equivale a menos qualidade de sono. Não é que vocês durmam menos, mas o vosso nível de sono nunca é tão profundo. E para pessoas que utilizam estes aparelhos agora, que fazem medição do sono, os anéis, as pulseiras, tudo isso, vocês conseguem perceber e fazer um teste vocês próprios que se realmente vocês forem deitar-se com o estômago cheio, os vossos níveis de deep sleep são completamente diferentes de quando vocês vão dormir com o estômago praticamente vazio. Por isso, não comer, evitar o máximo possível pá, televisões, tablets, telemóveis, o que seja. Uma coisa que a mim me ajuda muito é deitar-me e ir ler, ou seja, o facto de ler acaba por puxar e induzir mais facilmente o sono. Eu sinto que acabo por adormecer com uma tranquilidade maior. Inversamente proporcional. Se eu tiver, por exemplo, a ver uma série ou a ver um vídeo no YouTube, o que seja, eu sinto que o meu cérebro está constantemente alerta e dificulta-me mais adormecer. Oi, pergunta boa agora. Vais abrir um estúdio teu com mensalidades decentes e pesos decentes. Bom, primeiro que tudo, o peso decente tem sempre que estar incluído. Chega daquele ginásio onde vocês chegam lá e só têm halteres até 25, 30 quilos. Isso não dá para nada. Portanto, é um critério, sem dúvida alguma. Um estúdio, olha, vou-te ser sincero, um estúdio a mim não me faz sentido para mim. Para ser, teria que ser algo em grande, maior. Lógico que um estúdio poderia ser um primeiro passo, mas já que nos vamos arriscar e já que nos vamos mandar para alguma coisa que seja algo maior. Para quem está nesta área, para quem gosta realmente do mundo, principalmente de ginásio, de musculação, vocês acabam por perceber que tecnicamente aquilo que faz sentido é investir num espaço, num ginásio. E vocês acabam por até já ter em Portugal, a nível de preço, ginásios extremamente baratos. Vocês têm sítios onde já conseguem treinar, se calhar, por 15 euros por mês, 20 euros por mês. Isso é praticamente imbatível. Lógico que depois vocês vão questionar a qualidade dos equipamentos, a qualidade do serviço, e isso tudo está proporcional. Lógico, se vocês pagam pouco, vocês não podem esperar muito. Portanto, a qualidade é pouca para aquilo que vocês pagam, se pagam pouco. Por isso, um ginásio com mensalidades decentes é sempre dependendo daquilo que tu queres e daquilo que tu procuras. A mim, se faz sentido colocar um preço, um preço que seja uma oferta, relação qualidade-preço, boa, sem dúvida alguma. Se isso significa um dia que eu tenho um espaço meu, colocar mensalidades de 20 euros, como é lógico, não será possível porque vocês têm que ter noção, ou quem não tem ainda noção, do custo elevado que para uma pessoa individual representa investir num ginásio, ou inversamente proporcional a certos grupos empresariais que simplesmente criam ginásios em massa low cost pelo país inteiro e vocês não têm a mínima capacidade de concorrer pelo preço. Onde nós podemos sim diversificar é na qualidade do serviço, na qualidade do atendimento, na qualidade dos equipamentos e aí sim tentar agrupar tudo e criar um preço que seja realmente ajustado a essa realidade. Próxima pergunta. O que pretendes para o futuro do canal? Então, neste momento, aquilo que eu pretendo é realmente estar aqui mais próximo de quem me segue. Eu não publico muito no meu Instagram a nível de publicações. O meu TikTok também é relativamente parado, que é para não dizer muito. Publico sim mais a nível de stories. Quem me segue no Instagram sabe que eu sou uma pessoa que vai publicando sempre stories ao longo do dia, não só dos meus animais, das minhas refeições, dos meus treinos, resultados de clientes. Mas eu sinto que não sou aquela pessoa que nasceu para fazer reels, nem esse tipo de vídeos. Não, sinto que me sai forçado e eu não gosto desse tipo de sensação de ter que ter a obrigação de produzir algo. Então, o YouTube, eu acredito, como eu sou uma pessoa que gosta bastante de consumir YouTube, eu acredito que esta plataforma é a plataforma ideal para nós realmente conectarmos e conhecermos melhor a pessoa que está do outro lado do ecrã. Porque muitas vezes vocês vão acompanhar alguém no Instagram e naqueles vídeos 10, 15, 20, 30 segundos vocês não conseguem perceber muito bem a personalidade da pessoa que está ali. E quando vocês vêm para um formato longo, como é o YouTube, vocês conseguem ter a percepção de como é que as pessoas são, de como é que as pessoas se comportam, se são coerentes com aquilo que dizem, se são coerentes com aquilo que fazem, ou se estão simplesmente a fazer um papel para uma rede social. Eu acho que aqui isso acaba por ser extremamente importante e é realmente aquilo que eu pretendo para este canal. Depois, mais perguntas. Em que ponto está a 68? Bom, esta pergunta eu também selecionei propositadamente. É uma coisa que eu nem nas minhas redes sociais tenho falado. Foi e um projeto que eu tenho em mente para ser algo a longo prazo. Um projeto que é mesmo para ser feito com pés e cabeça e do qual eu tive que dar um passo atrás para dar dois para a frente.
Quando eu arranquei com a 68, não só foi um investimento muito grande a nível financeiro que eu fiz, as pessoas não têm noção do quão difícil é e quão caro é fazer algo em Portugal. Não há cá dropshippings, não há cá tangas vindas de outros países estranhos em que vocês escolam o vosso logotipo e está feito. Não. A 68 foi criada de raiz em Portugal, é desenhada por mim, é feita cá, é produzida cá, tudo é feito real, 100% em Portugal. Desde a estampagem, os métodos, a confecção, o embalamento, até as próprias embalagens são embalagens portuguesas feitas por empresas portuguesas. Não há nada feito no estrangeiro. Por isso é tão difícil nós tornarmos competitivos financeiramente, porque lá está, quando o nosso custo base de um produto já sobe para outro escalão, para outros patamares, nós acabamos por ter uma dificuldade maior, digamos, em conseguir ser competitivos. Então é um nicho de mercado que se torna mais difícil entrar. Quando eu fui para a Espanha viver, a 68 abrandou um bocadinho. E qual foi a minha grande dificuldade? Eu pensei quando eu fui para a Espanha, bom, eu aqui talvez consiga encontrar um fornecedor que me garanta uma qualidade similar àquela que eu tinha em Portugal. E isso foi completamente mentira. Então eu pensei, para fazer uma coisa mal feita eu não vou fazer, então vou sim parar. Desde a criação do website, fui eu que desenvolvi o website todo. Se estava bom, não estava bom como eu queria. A questão dos métodos de pagamento também tem que ser muito melhor negociado com os bancos, por exemplo, nas taxas que eles cobram cada vez que há feito um pagamento, dependendo do tipo de cartão multibanco que vocês tenham para fazer um pagamento online, isso interfere muito. Então são coisas que eu tenho que ter, que eu aprendi muito e tem-me ensinado muito, e eu percebi, não, eu preciso dar aqui 6 meses, um ano de pausa, porque tudo aquilo que eu quero fazer, novamente, volta a requerer um investimento financeiro, novamente, muito grande. Eu ainda tenho algum estoque de coisas que também vou voltar a colocar online, mas eu estava a olhar para a situação da 68 e pensei, eu não posso continuar a colocar coisas das quais eu não estou satisfeito. O que é que eu não estava satisfeito? Não com a qualidade do produto, com a qualidade do produto eu estou 300% satisfeito. Tem qualidade, quem já comprou a marca pode comprovar isso, mas a nível do design, do site e tudo mais, eu não quero aquilo. Ou seja, eu consegui fazer muita coisa, mas eu tive que parar, perceber como é que eu posso reconstruir o site de outra maneira para conseguir sim ter um produto que me satisfaça. E também, novamente, ter um custo-preço que me permita ser ainda mais competitivo no mercado. Ou seja, são coisas que acabam por demorar aqui bastante tempo. Não é um projeto que está morto de maneira nenhuma, é um projeto que está em stand-by. Foi aquele passo atrás que eu precisei de dar para poder depois dar dois para a frente. Última pergunta. Com a tua experiência de vida, quais consideras ser o teu top 3 de ensinamentos? Olha, eu deixei esta pergunta para o fim porque acho que de todas as perguntas, esta acaba por ser a pergunta mais importante das que me fizeram e a que eu mais gostei que me fizessem. Primeiro que tudo, autenticidade. Eu acho que nós sermos autênticos, nós sermos aquilo que nós somos, sem vergonhas, sem medo de julgamento, que é uma das coisas que, principalmente quem começa nas redes sociais, quem começa a falar para uma câmara, quem começa a querer expor-se para desenvolver o seu trabalho, a sua marca, o seu negócio, os seus serviços, é difícil, porque vão nos julgar, vão se rir de nós, vão apontar o dedo, vão chamar de blogueirinho, vão chamar de influencer, vão chamar disto ou daquilo. E é muito difícil nós conseguirmos destacar-nos pela nossa autenticidade. Mas é isso que nos faz criar conexão com as pessoas. Não quer dizer com isso que a nossa autenticidade nos vai fazer chegar a milhões e milhões de pessoas. Não. Quer dizer sim que nós podemos conectar com pessoas que pensam e que agem da mesma maneira que nós. E vocês vão criando a vossa comunidade, digamos, onde vocês conseguem realmente construir algo de valor. Então eu acho que a autenticidade é um dos maiores ensinamentos. Depois, o segundo ponto para mim é serem trabalhadores. Trabalhador é absolutamente fundamental. Vocês têm que ser capazes de dizer que não a muita coisa simultaneamente. Têm que ser capazes de dizer que não a umas férias. Têm que ser capazes de dizer que não a alguns eventos sociais. Têm que ser capazes de dizer que não ao fim de semana, dizer que não ao feriado. Vocês têm mesmo que pôr as mãos ao trabalho. Vocês têm que abdicar de muita coisa. Têm que se levantar cedo. Têm que trabalhar. Têm que aparecer. Têm que dar a cara. Têm que ser responsáveis por aquilo que vocês querem. Porque senão vocês vão viver vidas ordinárias, vidas comuns, vidas que não vão acrescentar valor nem a vocês, nem à vossa família. Então eu acho que o trabalho é absolutamente fundamental para vocês desenvolverem a vossa autenticidade. E depois, o terceiro ponto, eu acho que acaba por ser que é um ponto um bocadinho diferente, mas é o ponto que eu chamo de algo que nós não vemos, que é a fé. Vocês têm realmente que conseguir acreditar naquilo que vocês estão a fazer. Porque é assim, vocês conseguem ter um objetivo, eu quero atingir X ou quero atingir Y, mas é algo que está na vossa mente. E vocês têm que acreditar, têm que perseverar, têm que ter a capacidade de entender que muitas vezes e muitos dias as coisas não vos vão correr bem.
aliás, a maioria dos dias não vos vai correr bem, a maioria dos dias são uma merda, a verdade é mesmo essa, são duros, são difíceis, vocês vão, principalmente quem está a construir algo por sua conta, vai perceber que na maioria dos casos vai perder dinheiro, ou em vez de ganhar, vai perder dinheiro, mas cada vez que vocês perdem 1 euro, vocês vão aprender a ganhar dois. Eu acho que isso acaba por ser muito, muito importante. Então acho que aqui o terceiro passo é vocês terem a fé, vocês realmente acreditarem naquilo que vocês estão a fazer, colocarem o vosso coração e a vossa mente em algo que vocês façam, trabalhem em algo que vocês gostam, porque quando vocês trabalham em algo que vocês gostam, isso determina aquilo que vocês fazem. Eu trabalhei cerca de 10 anos numa coisa que eu não gostava, que eu fazia meramente por dinheiro, não fazia rigorosamente por mais nada, era meramente por dinheiro, e posso-vos dizer que ganhei muito mais dinheiro do que com aquilo que eu faço hoje, mas a minha felicidade e satisfação interna não tinha nada a ver com aquilo que eu posso fazer hoje em dia. Então acho que isso acaba por ser muito importante, vocês realmente acreditarem em vocês, acreditarem nas pessoas também que vocês têm à vossa volta, que sejam genuínas e que realmente queiram o vosso bem, porque se vocês tiverem ao vosso lado pessoas que se preocupam com vocês, pessoas que vos querem ajudar, pessoas que vocês possam contar, isso acaba por ser determinante. Mas acima de tudo, ninguém, nem as vossas mulheres, os vossos maridos, os vossos familiares, os vossos amigos vão fazer por vocês aquilo que vocês têm que fazer. Então isso acaba por ser realmente muito, muito importante. Por isso é assim, pessoal, 10 perguntas estão respondidas. Agora aquela parte de influencer bloggerzinho. Subscrevam o canal, ativem as notificações, essas tanguinhas todas, porque realmente o canal ainda é pequenino, mas nós temos tudo para o fazer crescer. Eu quero fazê-lo crescer, mas para isso também preciso de vocês que estejam desse lado. Portanto, fiquem aí e até ao próximo.